A gente se apresentar é sempre um desafio, né? Porque a gente tem que selecionar a informação que a gente quer passar aqui nesse momento agora, mas vou focar um pouco mais aí na minha carreira profissional. Eu hoje sou o líder, né, o CEO da Zygon, que é uma empresa de tecnologia e dados para publicidade digital. Além disso, hoje também eu atuo como presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário e faço parte do conselho do IAB, que é a associação que define as boas práticas da publicidade digital no Brasil. Eu sempre quis empreender, decidi empreender na adolescência, defini que queria ter uma carreira que não me levasse à aposentadoria, quero trabalhar até o último dia de vida enquanto estiver saudável e tal. Gosto de criar, de desenvolver as coisas, de ver um potencial e de realizar esse potencial. E conciliei toda a minha trajetória até agora de empreendedorismo com uma trajetória acadêmica também. Eu me formei em 2009 na Universidade Federal da Bahia, no curso de comunicação, e imediatamente também entrei num mestrado em comunicação digital. Depois do mestrado, um pouquinho depois eu fiz também um doutorado, aí já estudando o uso, análise de grandes volumes de dados, o chamado Big Data, na comunicação, especialmente para entender os climas de opinião, né? Entender o que as pessoas estão sentindo e achando sobre um assunto a partir do que elas falam nas redes sociais. Então essa trajetória acadêmica e profissional, ela tem confluído aí, tem seguido, tem existido, né, de maneira conjunta nesses últimos 15 anos. Lucas Pessoal também é várias coisas, né? Lucas Pessoal é pai de uma menininha de 1 ano e 5 meses, é filho de um pai que foi taxista, que me criou, uma mãe que vendeu roupa na Baixa dos Sapateiros, depois vendeu geladinho em casa e tal. Os dois sempre priorizaram muito a educação dos filhos, e aí tanto eu como meu irmão fomos os dois CDFs, estamos conseguindo fazer um bom caminho, e é muito bacana a gente poder oferecer aí um pouco mais de conforto para os nossos pais ainda em vida. Além disso, o Lucas pessoal é um Lucas que gosta de dormir cedo, que gosta de praticar esporte, gosta de ler as coisas mais aleatórias, adoro história, adoro biologia, adoro sociologia, enfim. Meus hobbies são hobbies mais caseiros, a menos quando é praticar esporte, que aí eu gosto de correr na rua, andar de bicicleta, praticar arte marcial, enfim. Essa é uma pergunta interessante, né? Eu gostaria, é importante que ela seja feita e vai ser mais importante ainda quando ela não precisar mais ser feita, né? Quando for natural que pessoas com tom de pele mais escuro, com um tipo de cabelo e um tipo de nariz, por exemplo, que elas naturalmente ocupem os espaços de empresário, de pesquisador, de acadêmico e tudo mais. É muito curioso, porque assim, no Brasil você tem um fenômeno do colorismo, né? E como eu nasci num bairro pobre de Salvador, apesar de ser uma pessoa de classe média baixa, ali, nasci no conjunto habitacional, mas ao redor tinha várias invasões, né? Como se chamava na época. Então, por ter um tom de pele um pouco mais claro, eu era sempre classificado como moreno no meu bairro, nunca como negro. Mas quando eu entrei nos ambientes universitários, no ambiente empresarial, aí sim é que eu passei a ser classificado como negro, né? Porque eu era a única pessoa que não era, obviamente, branca naquele ambiente. Então foi bem interessante, primeiro me reconhecer negro ao entrar nesses ambientes, e depois entender que o papel da gente, enquanto esse futuro não chega, né, o futuro em que é natural existirem pessoas negras em espaços de poder e prestígio, que o nosso papel é o de inspirar outras pessoas e trazer outras pessoas também. Então, tive algumas sortes na vida. A minha primeira sócia é uma mulher negra, muito mais velha do que eu na época, muito mais experiente do que eu. Na época eu tinha 20 e poucos anos, ela estava perto dos 50 anos e a gente abriu uma empresa junto. E o meu orientador de doutorado também é um professor negro, referência na área e tal. Essas ligações aconteceram de forma muito natural, mas é curioso destacar como pessoas negras que já estavam em espaço de poder me auxiliaram também a ter essa caminhada. E hoje entendo que eu ainda tenho muita coisa para percorrer, mas já busco poder ajudar outras pessoas que, como eu, não têm o estereótipo padrão dos lugares de prestígio e de poder, para que essas pessoas também possam seguir a sua caminhada e terem sucesso, né? O momento ele é desafiador, não só aqui no estado, como eu diria que no cenário global, né? É, Fazendo primeiro uma análise mais macro, a gente ainda está sofrendo as consequências da pandemia que aconteceu em 2020, né? Então isso teve um impacto muito grande social, econômico e político,
isso ainda não está completamente superado. A gente, inclusive, dentro desse reflexo, você ainda tem taxa de juros alta, inflação ainda preocupante, tudo isso segura um pouco o investimento e o mercado publicitário, ele é um reflexo da economia, da pujança da economia. Quando a economia vai bem, o mercado publicitário vai melhor. Quando a economia não vai tão bem, fica tudo muito mais desafiador, inclusive para o mercado publicitário. Olhando mais especificamente para dentro do mercado publicitário, é um mercado que está passando por uma disrupção nas últimas 2 décadas. Todas as tendências que a gente tem visto que envolvem o uso de tecnologias digitais, elas realmente desafiaram o status quo da área de publicidade. E várias empresas estão vendo como se adaptar a esse novo momento, por um lado, enquanto outras empresas têm surgido. A minha empresa é uma dessas que surgiram aí por conta desse cenário novo das últimas 2 décadas. Além disso, a própria economia da Bahia ela também tem enfrentado desafios, né? A economia da Bahia ela sofre pela falta de lideranças ou de atores em algumas áreas, como áreas de produto, áreas de ponta de desenvolvimento de tecnologia. A gente tem bons casos aqui, mas ainda são andorinhas que não fazem o verão que a gente gostaria, né? Então o cenário é desafiador. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui na Bahia a agência de publicidade mais longeva do Brasil, que é a Moria, que tem mais de 60 anos. A gente tem um grupo de TV também com mais de 50 anos, que foi um dos primeiros do Brasil. Enfim, então a gente, apesar do cenário desafiador, tem mostrado que a Bahia ela é antifrágil, para usar um termo aí da moda. A gente passa pelas dificuldades e sai mais forte do que quando entrou nesses momentos mais difíceis. Da Rede Bahia, de trazer mais pessoas negras para frente, para o vídeo, ter programas específicos falando sobre cultura negra. Há alguns anos, num festival que a nossa associação promove, que é o Screen, foi assinado um termo de compromisso para que o mercado publicitário contratasse mais pessoas negras. Então, os movimentos têm acontecido. É natural, de alguma maneira, que a gente sinta que não chegou no ponto que deveria e que o ritmo está mais lento do que a gente gostaria, mas também é nosso papel forçar, né? Então, faz parte aí de iniciativas como o da Umbu e aqui da minha gestão na BMP que a gente consiga estimular mais a presença de pessoas negras, não só no mercado publicitário, mas especialmente em posições de liderança, né? Quando você tem o poder ali para de fato provocar mudanças. Essa é uma questão que foi até debatida, assim, né? A comunicação pública, né? Esse evento que você citou foi sobre comunicação pública no ambiente digital. A comunicação pública tem um objetivo estratégico óbvio, que é de fazer com que a comunicação do governo tenha o efeito desejado, de influenciar percepções e comportamentos, né, os mais diversos possíveis. Ao mesmo tempo que a comunicação pública é também um pilar democrático de tornar as informações públicas para que os cidadãos possam tomar suas decisões e tudo mais. Tem um outro viés aí que é a comunicação, o investimento da comunicação pública, ele viabiliza que conteúdos sejam feitos ou não. Então, nesse espaço aí, para que a verba da comunicação pública também chegue para veículos que são liderados por pessoas de grupos minorizados, como as pessoas negras, existe uma avenida para a gente desenvolver, ou seja, existe muito espaço e um reconhecimento do governo federal de que isso aconteça. Chegar numa solução é complexo como tudo na vida, né? Então você precisa desenhar uma política que de fato seja focada, ou seja, que atenda as pessoas que você deseja, ao mesmo tempo que evite que alguém use a regra para deturpar a regra, né? Ou seja, como é que você cria essa política para que de fato chegue para produtores de conteúdo negro, pessoas como o Umbu Podcast, entre outros, mas que alguém não coloque um sócio ou sócia negra para poder pegar, enfim. Então não é tão simples quando a gente pensa nos detalhes, mas de fato a gente está muito aquém do que poderia. A boa notícia é que há uma boa vontade e um interesse de quem está no poder hoje de ajudar a reverter essa situação. É impossível dizer que você não passou. Como a gente está no Brasil, esse racismo ele é comum, natural não, é comum que seja velado, né? Como eu comecei a empreender muito cedo, eu enfrentei alguns preconceitos, algumas discriminações de fato em conjunto, né? O fato de ser muito jovem, o fato de ser baiano, então como a gente tem atuação fora da Bahia, ser nordestino também gera uma discriminação, e o fato de ser negro. Eu, graças a Deus, nunca enfrentei um momento que ele fosse colocado de uma forma frontal. Por outro lado, a gente acaba criando nossas defesas, né? Então, quando a gente percebe que não, digamos, não está no nosso lugar, de alguma maneira, a gente acaba tendo que ser muito melhor, né?
Então, acabou que a forma que eu usei para evitar que uma situação dessa acontecesse foi uma forma de sempre ter uma entrega muito acima, né? De chegar muito mais preparado do que precisaria nos lugares para que esse tipo de coisa tivesse menos espaço para acontecer. Então, tenho a sorte de dizer que nunca vivi um momento mais frontal, mas já percebi sim, e acabei tendo que fazer esse esforço de ser 200% melhor para ser visto como 100% aceitável, se não igual, né? Na Zygon, a gente sempre teve um olhar intencional de contratar pessoas de grupos minorizados, tanto do ponto de vista racial, como de gênero, de orientação sexual, localização geográfica, origem social, etc. Isso começou de uma forma natural dentro da Zygon, até o momento que a gente percebeu ali, quando já tinha mais ou menos umas 30 pessoas da empresa, que a gente deveria transformar isso numa política, isso está escrito. E aí a gente passou a fazer essas contratações de fato, assim, intencionalmente diversas, e entendendo que em vários momentos a gente precisaria fazer o papel de formação, tomar outros cuidados pensando na incorporação dessa pessoa no corpo da empresa, etc, etc. A gente percebeu também que estrategicamente foi uma decisão acertada. A gente brinca que a gente percebeu que enquanto alguém desse perfil poderia ser contratado na Zygon atendendo a 70% dos requisitos da vaga, essa mesma pessoa precisaria atender 150% dos requisitos dos nossos concorrentes. Então, a gente traz pessoas que têm potencial, amadurece esse potencial e depois essas pessoas acabam passando um período muito longo na empresa. Ou seja, a gente passa a ter uma vantagem de retenção mesmo profissional. E reter profissionais bons, capacitados, é sempre uma questão relevante para qualquer empresa. Então, para a Zygo, a gente faz isso de forma intencional. Hoje, 60% das pessoas que estão no quadro societário da Zygon são mulheres. Nos cargos de liderança, a gente tem 40% das pessoas que são negras. A gente tem mais da metade das pessoas da Zygon são pessoas negras. Enfim, então a gente tem uma empresa que de fato é diversa em diferentes áreas. E na BMP, primeiro, a gente organiza um festival chamado Screen. E no Screen a gente sempre se preocupou em trazer pessoas que não fossem o estereótipo padrão de alguém que empreende na área de inovação. Então o Screen tem a maior parte do seu line-up de pessoas negras, de mulheres, pessoas que fazem parte do público LGBTQI AP+, pessoas deficientes, pessoas que são do interior do estado, enfim. E a gente sempre busca dar destaque para o que a pessoa faz. Se é uma mulher negra, vamos destacar o que ela faz na empresa dela. Se é um homem gay, vamos destacar a iniciativa que essa pessoa está liderando e focar no trabalho e no talento, né? Nessa edição do Screen, por exemplo, a gente vai realizar a formação de uma turma de creators em um bairro periférico de Salvador. A Creators Economy, que é a economia dos influencers, a economia dos conteúdos para as redes sociais, dos infoprodutos, já movimenta mais de R$ 1 bilhão por ano no Brasil, e boa parte dos principais influencers, de quem está nessa indústria, são pessoas brancas e tal. Então, a gente vai fazer uma formação intencional para pessoas que estão em bairros periféricos para poderem entrar numa indústria que tem baixa barreira de entrada, ou seja, você pode já começar a atuar e que tem um potencial exponencial, né? Assim, ninguém sabe até onde alguém nessa indústria pode chegar, pode se tornar uma empresa bilionária, milionária, ou se tornar uma pessoa com um padrão de vida bastante confortável. E é isso que a gente quer, né? Mais pessoas negras tendo uma vida confortável. Tem um termo, né, do atual ministro, ou pelo menos ficou popularizado pelo atual ministro Silvio de Almeida, do racismo estrutural. Então, no Brasil, o racismo está na estrutura da nossa sociedade, né? Isso se reflete também no mercado de publicidade, mas especificamente no mercado de publicidade digital. Quando eu falei que a gente na Zygon contrata uma pessoa negra que atenda 70% dos requisitos e essa pessoa precisaria atender 150% no concorrente, isso já mostra como, na média, as empresas têm uma tendência a priorizar o estereótipo padrão, né? Até de uma forma inconsciente por conta do nosso racismo estrutural. Então isso existe. Espero que no meu tempo de vida isso desapareça, né? Se a gente pensar na evolução que o nosso país teve na questão racial nos últimos 50 anos, a gente poderia projetar que em 50 anos seria uma questão eventualmente até vencida. Mas isso existe hoje e por isso a gente precisa ser muito consciente e intencional no combate
ao racismo estrutural, sim. A questão do público trans é uma questão extremamente sensível, assim, porque realmente é um público que sofre muito preconceito, que acaba tendo as oportunidades muito diminuídas pelo simples fato de serem pessoas trans, né? Nessa pesquisa que você cita, a gente mostrou a quantidade de ataques que essas pessoas recebem e também que, em vários momentos, para subsistir, a única saída é entrar, por exemplo, na prostituição. O fato de essa pesquisa ter acontecido, de ter sido apresentada num evento que contou com a participação de pessoas bastante influentes, já mostra que o problema ele tem visibilidade, alguma visibilidade, ainda não a devida. Quem organizou esse evento e demandou a pesquisa foi Raquel Virginia, que é a fundadora e CEO da Inhaí. Então, a gente é uma consultoria focada em inserir pessoas trans no mercado publicitário e realizar ações através do mercado publicitário para oferecer oportunidades para as pessoas trans. Existe uma plataforma da IAI que envolve eventos, mentorias, auxílio ao empreendedorismo, entre outros, para que as pessoas trans tenham mais oportunidades. Acho que dentro das discussões que estão em pauta hoje, a do público trans realmente precisa e merece ter uma visibilidade, uma atenção maior. Mas existem já alguns esforços e vale a pena destacá-los e parabenizá-los, né? Realmente o trabalho da Raquel, por exemplo, é um trabalho louvável. Como eu falei, a gente teve uma evolução nas últimas décadas, ainda muito aquém, mas uma evolução aconteceu. Ainda me preocupa muito o acesso à educação, né? Se como a maior parte das pessoas negras no Brasil, na Bahia, em Salvador, tem acesso à educação pública e a qualidade da educação pública ela não é a ideal, isso influencia muito. Ter ou não ter formação é uma chave, além do que boa parte das oportunidades acontecem em ambientes que são muito endógenos, né? Então é muito difícil furar as bolhas e a educação pública seria uma das formas, né? Se as pessoas ricas e pobres estudassem nas mesmas escolas, as pessoas brancas e negras, você criaria ali laços que ajudariam a que as bolhas se integrassem. Então, a gente tem um desafio que é bastante grande, então a gente vai precisar trabalhar muito para que quando a gente chegue na terceira idade, digamos assim, a situação racial do Brasil esteja significativamente melhor do que ela está hoje. Assim, ao natural, por inércia, as desigualdades vão continuar se replicando, porque uma pessoa pobre, negra, que nasce no bairro periférico de Salvador, ela tem menos oportunidades de estudar, menos oportunidades de conhecer, de ter repertório mesmo de possibilidades, do que uma pessoa branca que nasça num bairro de classe alta em Salvador também, né? Então a gente precisa agir mesmo, porque naturalmente as coisas vão se perpetuar do jeito que estão. E aí, do jeito que está, não é bom pra gente, né? Primeiro tem um livro que eu li, né? A autora é uma mulher branca, mas o livro é a história de uma mulher negra, que é um defeito de cor. E nesse livro tem vários aforismos que são provérbios do Urubá. Um desses provérbios me marcou muito, que é, entre aspas, né? Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele lançou hoje. Eu acho que isso é muito interessante para quem trabalha com inovação e empreendedorismo, porque quando você está empreendendo ou inovando, em vários momentos, algo que você fez no passado só vai ter significado com algo que você vai fazer no futuro. E você precisa ter força, ter a resiliência para se manter parecendo que você está fazendo algo completamente inócuo, por meses ou anos, e lá na frente aquilo faz sentido, né? Então, a filosofia Yorubá, mais especificamente, realmente me inspirou e me inspira muito hoje. Eu tenho a sorte de ser casado com a neta de Milton Santos. A minha filha é bisneta de Milton Santos. Então, tenho a sorte de ter os livros do professor Milton em casa para ler e tal. Até brinquei quando a gente namorava que eu ia perguntar qual era o livro que ia ser debatido no jantar da família. Mas isso é brincadeira, mas que acontece, enfim. Então, essa também é uma figura que me inspira hoje, inclusive pela relação familiar que existe hoje. E eu destacaria assim, uma figura já de outro campo, que é o campo da música, que é o Emicida. Eu acho que é uma figura incrível, que se tornou uma referência, um ícone, não só da música, mas dos negócios, enfim, é uma figura que, de fato, me inspira. E no campo da política, o professor Silvio Almeida, que hoje é ministro também, é um cara impecável, assim, óbvio que quem está na vida pública, a qualquer momento, né, pode ter uma nódoa na sua biografia,
mas é uma figura incrível, um pesquisador excepcional, que popularizou o conhecimento sobre racismo estrutural e que hoje tem um cargo de poder. E eu acho que é importante a gente destacar isso hoje. Eu acho que a atuação que tem tido no Ministério também tem sido uma atuação bastante positiva. Então, só para citar alguns nomes, toda vez que a gente faz uma lista, a gente deixa nomes de fora, né? Então, fazer listas é sempre injusto, mas vamos considerar que essa foi só uma lista de exemplos e não uma lista exaustiva, né? Não são todas as minhas referências passadas e presentes, mas algumas delas para, enfim, compartilhar com vocês. Eu tive também uma sorte muito grande, eu tenho uma família nuclear muito estruturada, assim, sou só de ter pai e mãe casados até hoje, já é uma diferença mesmo de ter pai e mãe juntos. Então, meu pai e minha mãe têm características muito diferentes, perfis muito diferentes. E os dois passaram Eu pra tive gente também uma sorte muito alguns grande de ter ensinamentos uma muito família importantes. nuclear muito estruturada, Isso, assim, de né? fato, Sinto sorte de ter pai e mãe casados dá até hoje. importância para a Já é família, uma né? Dá diferença importância grande ter o pai ali presente. Então, meu Meu pai e minha pai mãe sempre têm foi um cara características muito muito diferentes, trabalhador, muito perfis muito preocupado, assim, não diferentes. só era o arrimo da nossa E família, os dois como era o passaram arrimo da para a família gente alguns estendida, né? ensinamentos Meus muito avós, importantes, meus assim. tios. Então, Primeiro, isso de de ser fato, responsável e de seguir, dar muita atenção para a família, conseguir né? se Dar muita manter atenção firme para o que mesmo é numa situação importante. complicada, é o que eu aprendi com meu Meu pai. pai E a minha sempre mãe foi tem um cara muito uma trabalhador e leitura muito de mundo, preocupado, assim, assim, não que só era o é arrimo da nossa família, como era o arrimo da me família ensinou muito estendida, né? a Da minha avó, dos se meus comprometer tios. com Então, algo isso de e até ser o final, não importa responsável que e de de repente seguir, ela falava assim, olha, não pode ser conseguir escalar se ali no manter plano de firme, chão, mesmo quando a lado situação está direito, se complicada. coloque É o que eu aprendi você muito com meu pai. nessa E a situação. minha mãe tem E isso me uma ajudou, por exemplo, leitura algo que de eu falei, mundo, de assim, que que eu chegava é nos muito, lugares tentando muito dar rica. Minha 200% mãe me preparado ensinou para o que muito precisava, a justamente por me esse comprometer com ensinamento de fazer algo as e ir coisas até o bem final, não importa feitas, se aquilo é de importante. Ela falava assim, olha, não pode fazer você estar algo, lavando um digamos, pano de olha, chão, eu estou lave fazendo direito, isso, não se porque o coloque outro está você pedindo, tem que nessa ter esse situação. olhar. E isso me ajudou, por Isso exemplo, algo que eu tudo vem falei da de gente. que eu chegava nos lugares Minha mãe é tentando da estar 200% mais complementação, preparado do que precisava e meu tal, pai se justamente por esse ensinamento quatro de fazer as coisas bem muito feitas, especiais e casamento de solteiro de pelo fazer algo, digamos, seguir olha, que eu estou fazendo isso, não porque o outro está pedindo.